E nós vamos nos basear hoje, não na revista da Escola Bíblica Dominical. Vamos nos basear em João 17, de 1 a 3. João 17, de 1 a 3. Vocês querem deixar? Deixem abertas as Bíblias no Evangelho de João, porque nós vamos dar uma passeada boa no Evangelho de João. João 17, de 1 a 3. Está projetado aqui. Vamos ler. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Amém. Eu vou orar. Vamos orar. Senhor, a palavra é tua. A igreja é tua. Amém. Move teu Espírito para nos ensinar a tua palavra. Amém. Unicamente a tua palavra. Que ela venha aos nossos corações, às nossas mentes, às nossas almas, ao nosso espírito. Nos alimentar com aquilo que vem do Senhor, do trono da graça. Amém. É só isso que te pedimos, é isso que queremos, é isso que precisamos. Receber alimento genuíno teu, Senhor, nas nossas vidas. Nos abençoa nesse momento, no nome de Jesus. Toma esse vaso nas tuas mãos. Toma esse vaso, porque a excelência é tua, Senhor. A palavra é tua. Tudo que é de precioso vem do Senhor. Amém. No nome de Jesus nós te pedimos. Glória. Então nós vemos aqui no Evangelho de João. Quem era João? Chamado evangelista João. João era o mais novo dentre os 12 discípulos. Presume-se que quando Jesus chamou, talvez ele tivesse em torno aí dos seus 17, 18 anos. Então era o mais novo. Ele fez parte do ministério terreno de Jesus. Pescador de profissão. Seu pai tinha vários barcos de pesca, né? Então seu pai tinha vários barcos de pesca. Diferente de Pedro. Pedro tinha o seu barco só. Já João e Tiago, seu irmão. Esse Tiago não era o irmão de Jesus. É o Tiago, irmão de João, né? Também pescador e que também virou discípulo junto com João. A tradição diz que provavelmente João era primo de Jesus. João também foi um dos 12 apóstolos que constituíram a formação da base da igreja, né? A base da igreja. Pelos registros históricos, João foi o único dos 12 apóstolos que não morreu martirizado. Morreu idoso. Bem idoso, provavelmente com mais de 90 anos. João escreveu 3 cartas, que nós vimos aí na Bíblia, a primeira carta de João, segunda e terceira, e escreveu o Evangelho. Tudo indica que essas 4 obras foram escritas na igreja de Éfeso, quando ele pastoreava a igreja de Éfeso. E o Apocalipse, que foi o 5º livro dele, foi escrito na ilha de Patmos, quando João, idoso, preso pelo Império Romano, isolado numa ilha, mas o Espírito Santo estava solto. E ele escreveu o livro do Apocalipse. João sempre andou muito próximo a Jesus. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que sempre João foi um dos que estiveram bem próximos a Jesus. Caminhou diariamente, presenciou o que acontecia com ele e esteve presente em momentos marcantes na vida do nosso Mestre Jesus. Na transfiguração, João estava lá. No jardim do Getsêmani, quando Jesus estava ali orando, estava chegando o seu momento de ser preso, João estava ali, junto. Na noite que foi instituída a ceia, foi a João que Jesus disse quem haveria de trair entre aqueles que estavam ali. E Jesus crucificado na cruz foi João.
que estava ali junto com Maria. E foi a João que Jesus pediu: eis a tua mãe, cuide dela. Então, só para a pessoa muito próxima, algumas coisas vão acontecer. Então, isso dá o que para nós? A segurança do que João falou. Ele registrou coisas muito próximas. Ele estava próximo de Jesus e ele registrou coisas muito fortes do que Jesus falou. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Em João 20, versículos 30 e 31, João vai explicar, ele explica qual o objetivo dele ter escrito o evangelho que nós chamamos de quarto evangelho, o evangelho de João. Está assim registrado. João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Está se referindo ao seu livro, esse evangelho. Então houve muitos outros sinais que Jesus operou na presença dos seus discípulos, junto com os seus discípulos, mas que não estão registrados, porque não haveria tamanho. O livro ficaria enorme. Mas ele diz o seguinte no 31: estes, porém, que estão registrados nesse evangelho, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém, Jesus. Ele mesmo está dizendo com qual objetivo ele escreveu. João deixa muito claro 3 pontos bem claros acerca do objetivo dele ter escrito o evangelho. Primeiro, Jesus era o Messias que haveria de vir. Ou seja, as profecias haviam se cumprido. Jesus era o Messias que haveria de vir. Os judeus até hoje esperam a vinda do Messias. Naqueles dias que João estava escrevendo, os judeus ainda estavam já esperando ainda, não reconheciam Jesus como Messias. Mas João está dizendo, ele já veio, ele já cumpriu. O Messias prometido por Deus já veio e já esteve entre nós. Eu sei, eu vi, eu toquei nele, eu apalpei o verbo da vida, eu estive com ele. João é uma testemunha da vinda de Jesus, do Messias. Jesus era também, o segundo ponto, o segundo motivo por qual ele escreveu, Jesus também era o Filho de Deus. O que é que João quer dizer? Jesus não foi mais um profeta que veio para Israel, que veio a este mundo. Jesus não era uma criatura perfeita, como alguns segmentos religiosos dizem, de que Jesus foi uma criatura perfeita. Jesus não é o Espírito que andou aqui neste mundo, como outros segmentos usam. Jesus foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus esteve entre nós, foi Deus vindo ao mundo, o Deus Criador, se fazendo criatura e andando no meio da gente. Amém. Este é o nosso Deus, este é o nosso Jesus que esteve aqui. João disse, eu o vi, eu toquei nele. Foi esse Jesus que veio. Ele habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como Filho único do Pai. E o terceiro ponto, que ele diz, Jesus foi o Messias, Jesus foi o Filho de Deus que esteve aqui. Para quê? Para que vocês creiam e recebam vida dele. Amém. Recebam vida de Jesus. Vocês não vão receber vida de uma religião, vocês não vão receber vida da ciência, vocês não vão receber vida da filosofia, vocês não vão receber vida dos enganos desse mundo, vocês vão receber vida de Jesus. Amém. Foi assim que o Pai tratou o tema vida. Jesus veio nos dar vida. A partir do capítulo 14 do seu Evangelho, João relata os últimos momentos e as últimas orientações que Jesus passa para os seus discípulos. Está chegando a hora do mestre. Ele sabe que vai ser preso, julgado, condenado, crucificado. Então Jesus passa as últimas orientações e João deixa isso bem claro a partir do capítulo 14. Mas no capítulo 17, e a gente lê os 3 primeiros versículos, João começa a descrever
ele estava ali perto de Jesus, ele descreve a oração que Jesus fez no capítulo 17, que se chama de oração sacerdotal. Por que sacerdotal? Jesus está intercedendo por seus discípulos que andaram com ele até ali. Jesus está intercedendo: Pai, eu vou embora, mas eles vão ficar. Jesus está intercedendo por eles. E Jesus também intercede por vocês. Amém. Por aqueles que haverão de crer em mim. Foi a oração sacerdotal. João testemunhou isso. Jesus sabia, irmãos, que estava chegando a sua hora de ser traído, preso, julgado, crucificado. Seus discípulos sofreriam e ficariam abalados com tudo que iria acontecer daqui por diante. Assim Jesus intercedeu por eles. Se colocou como intercedor. Dentro desse contexto apresentado por João no seu Evangelho, eu quero destacar aqui 2 temas para nós tratarmos aqui esta noite. Temas que toda a humanidade busca as respostas com muita ansiedade. Mas são respostas que só encontraremos em Deus, o nosso Criador. Só Ele, o Deus eterno, só Ele tem as respostas que dão solução a esses dilemas. Quais são esses 2 temas? Primeiro, o que é a vida? O que é a vida? Segundo, o que é a vida eterna? O que entendemos por esses 2 temas? O que é a vida e o que é a vida eterna? Vamos começar. O que é a vida? Aí eu vou ter que fazer aquela pergunta direta. O que é a vida para você? Perguntas são muito boas. Não podemos ter medo de perguntas. Porque as perguntas nos tiram do lugar. Nós estamos acomodados com o que conhecemos. Aí vem uma pergunta que me faz ver que eu não tenho uma resposta completa ou eu preciso investigar mais. Então eu tenho que me mover para buscar essa resposta. Eu tenho que buscar a fonte dessa resposta. Então as perguntas são boas. O que é a vida para você? Se a gente for fazer a pesquisa aí no mundo, vida é ter muito dinheiro. É ter, estou com dinheiro, estou bem na vida. É ter um carrão bonito. Ter um cartão de crédito que não tem limite, né? Gasta à vontade. Sem preocupação com o pagamento da fatura. Ter uma casa grande, ter beleza física, ter muitos seguidores nas redes sociais. Tem gente aí que está deslumbrado, tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Ser maioral nos grupos que frequenta. Aonde eu ando, eu sou respeitado, eu sou reconhecido. Tenho status. Para alguns é ter vida sexual ativa. Não importa com o que eu ande, com o que eu me relacione, eu quero ter vida sexual. E por aí vai. Se a gente for fazer a lista aqui do que é vida para muitos, a lista é enorme. Mas qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? O que é a vida? Por que recebemos vida? Por que você recebeu vida? Para o que vivemos? Já perguntaram isso? Vocês já tiveram algum momento da sua vida, hoje, em que você se perguntou: rapaz, por que eu existo? Para o que eu vivo? Esse é o dilema, irmãos, que a humanidade inteira sofre. Busca a resposta. Qual o sentido da tua vida? Aí complicou mais, né? Qual é o sentido da tua vida? Se alguém perguntar a você hoje: irmã Vera, qual é o sentido da tua vida? O que nós vamos responder? Qual é a resposta que temos lá dentro de nós? Qual é o alvo da minha vida? Qual é o rumo que eu estou dando à minha vida? Para onde eu estou caminhando com minha vida? O que você está construindo com a vida que você recebeu? O que você está construindo? E disso que você está construindo, o que é que você vai levar após morrer? Após a morte?
O que é que você está projetando para a eternidade? Dentro do que você está construindo. O que na minha vida, na nossa vida, tem valor eterno? Não importa como você esteja, não importa quem você é. Se você não está seguindo o sentido divino que você recebeu para a tua vida, nós estamos desperdiçando a nossa vida. Não sei você, mas muitos nessa humanidade perdida alegam não ver sentido nas suas vidas. Alguém já ouviu isso? Alguém conhece alguém assim? Que não vê sentido na sua vida? São pessoas que parecem ter entrado em um tipo de labirinto e não perceberam quando foram colocadas ali, não sabem como sair, não estão entendendo nada. Mas tem que ficar ali. E vão para cá e vão para lá, não acham saída, não acham objetivo, não acham sentido do que estão fazendo ali. A vida para elas é uma permanente busca ansiosa por essa razão. A ansiedade domina essas pessoas. Domina quem está nesse tipo de situação. Mas por que muitos dizem que estão aproveitando o máximo de suas vidas? E ao mesmo tempo, outros desistem de viver. Esse é o mundo. Nós encontramos esses dois extremos. Uns desistem de viver, outros estão aproveitando o máximo da vida. Nós convivemos com esses tipos de pessoas dentro dos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos. Né? Que é o retrato da humanidade. E por que a humanidade tem atitudes de desprezo à vida? Isso. A humanidade tem desprezo, tem algumas atitudes que desprezam a vida. Gente matando gente. Não dá valor à vida do outro. Por motivos fúteis, por motivos de maldade, mata o outro. Nas suas diversas formas. Gente se matando, tirando a própria vida, a vida que recebeu, mata, joga fora. Gente que se mata pelo negativismo, nada presta, nada funciona, tudo é ruim, nada dá certo para mim. Eu só procuro os problemas, eu só vejo os problemas, eu só vejo as coisas negativas. O negativismo faz a pessoa ir morrendo aos poucos. Ela vai perdendo a alegria da vida. Gente que desiste de viver. Desistir de viver. Receberam a vida de Deus e estão desistindo de viver. Guerras entre nações, terrorismo. Quanta gente morre por esse mundo afora. Por esse mundo afora em função de guerras e de terrorismo. Crime organizado. É a desvalorização da vida. Gente que se entrega aos vícios, está destruindo sua vida. Todo tipo de vício, de perversão contra o próprio corpo. A pessoa vai mutilando o seu corpo, vai tendo maus hábitos e vai destruindo a sua vida e um dia vai colher o resultado disso. Eu preciso fazer uma pergunta direta, mais uma vez. O que você tem feito da tua vida? O que eu, Adevan, tenho feito da minha vida? Vamos continuar conversando sobre isso. De onde você acha que veio a vida? De onde veio a vida? Que eu recebi. Que você recebeu. Quem somos? De onde viemos? Para que viemos? E para onde vamos? São questões que perturbam a humanidade inteira desde os tempos mais antigos. De onde eu vim, o que estou fazendo aqui e para onde eu vou. Qual é o sentido da minha vida? E assim a humanidade sai buscando respostas. O homem busca a resposta na ciência. Os cientistas dedicam suas vidas, suas pesquisas, na busca de responder essa questão. Mas, por mais dedicação que tenham, quando eles excluem o Criador
eles ficam sem a resposta. Tiram o Criador para simplificar as suas pesquisas e se perdem e não acham nenhuma resposta. E aí diz o seguinte: tudo surgiu ao acaso, de forma aleatória. Por quê? Quando você exclui Deus, você não tem a resposta conclusiva de quem criou a vida. Você explica um bocado de coisa dentro das suas teorias, mas você não sabe dizer de onde surgiu a vida. O homem busca a resposta na filosofia. A filosofia, desde o seu nascimento, lá na cultura grega, ela busca explicações sobre a origem de todas as coisas. Mas a filosofia se baseia nas argumentações humanas e no racionalismo, na razão, no uso da razão. A filosofia afasta a fé como um meio de entender. E se julga capaz de explicar a vida, mas dentro da lógica humana. Assim é a filosofia. Aí o que acontece com a filosofia? Fica rodando. E nunca chega ao ponto da resposta. O homem busca a resposta na religião. E aí vem outra confusão. Por quê? Porque muitos grupos religiosos terminam confundindo e não explicando. Alguns grupos religiosos falam do Deus Criador. Deus criou todas as coisas, mas não lhe diz por que Deus te criou. Qual foi o projeto para o qual Deus te criou? Qual foi o plano que estava no coração de Deus ao te criar? Ao imaginar você hoje aqui, no planeta Terra, em Itabuna, qual é o sentido da vida que Deus te deu? Eles não explicam. Eles não te levam a conhecer isso. E assim, no meio de uma teia mesmo de doutrinas, crenças, teses teológicas, interpretações que, em vez de explicar, confundem mais ainda a mente humana. Você sai mais confuso do que entrou. Outro problema no meio religioso é o fato que muitos estão brincando de igreja. Verdade. Brincando de ser membro de igreja, brincando de ter cargo, brincando de participar das atividades da igreja e brincando de ser cristão. Mas suas vidas não dão frutos e não proclamam o Evangelho e não vivem uma comunhão sincera com os irmãos e não dão testemunho de vida cristã por onde passam. Eles não sabem qual é o sentido da sua vida, mesmo dizendo que estão andando no meio cristão. Seus corações não admitem ser pastoreados. Vivem o reino dos homens, mas não vivem o reino de Deus. Então eles não sabem o sentido da vida. E qual foi a origem da vida, de acordo com a Bíblia? Em Salmos, no Salmo 36, versículo 9, um versículo bem pequeno, o salmista diz o seguinte: porque em ti, Senhor, está o manancial da vida. Em ti, Senhor, está o manancial da vida. Em ti, Senhor, está a origem da vida. Está a fonte da vida. Está a origem da vida. É do Senhor. O salmista que relacionava com o Senhor, se relacionava com o Senhor, ele diz: em ti está o manancial da vida. No Apocalipse, no livro do Apocalipse 4, versículo 11, o evangelista João também fala: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder. Por quê? Porque tu, Senhor, criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém. É isso que a Bíblia diz. Amém. Glória a Deus. A filosofia afasta. A ciência afasta isso aqui. Muitos religiosos afastam ou não se preocupam. Sendo Deus o Criador, é dele que flui a vida, irmãos. É dele que vem a vida. Tudo que existe vem dele. Ele é o manancial, é a origem da vida. A vida existe a partir dele, tudo que veio a existir foi por causa dele. Não podemos ter dúvidas acerca disso. Então ele é a razão da sua e da minha existência. Só entendo a razão da minha existência, o sentido da minha vida em Deus, não fora dele.
Só existimos porque Ele nos criou. Sem a sua intervenção, sem a sua vontade, nem eu e nem você existiria. A Bíblia deixa muito claro que Deus nos criou e nos deu vida para um propósito, para um projeto do coração dele. Esse propósito nasceu no coração dele, dentro de um projeto dele, dentro de uma vontade dele. Como a gente leu aqui em Apocalipse, por tua vontade as coisas foram criadas. Ele não gerou o ser humano e o colocou neste mundo sem uma direção, sem um sentido e sem uma razão específica. Deus não faria isso com nenhum de nós. Deus não fez isso com a humanidade, não criou o homem e largou aqui, aleatoriamente, ao acaso, sem um objetivo. Deus tinha um projeto para cada um de nós. Deus tinha um projeto na tua vida. Com esse projeto da vida, da tua vida que Deus tem para você. Desde antes da fundação do mundo, Deus já olhava para você, já sabia que você ia nascer. Glória a Deus. Por isso a ciência, a filosofia, a religião, aquela religião que é baseada no humanismo, que coloca o homem no centro, ela nunca vai encontrar a resposta. Por quê? Porque elas se baseiam na lógica e na razão humana. Se baseia no quê? No humanismo. Pega o homem e bota no centro. E Deus é que tem que ficar ao redor procurando esse homem. Não se rendem de que fora de Deus não encontramos esta resposta. O homem permanece assim, sem direção, sem sentido para existir. Esse é o retrato da humanidade. É preciso então que eu, você também, todos nós, como criaturas de Deus, tenhamos a visão do nosso Criador, para que compreendamos que Ele planejou para a nossa vida ao nos trazer a existência. Sem entender o meu Criador, sem conhecê-lo, sem me relacionar com Ele, eu permanecerei confuso quanto ao rumo da minha vida. Por quê? Porque eu não vou ter uma visão clara do propósito de Deus. Eu não terei uma visão clara do que Deus planejou para mim. Então é fundamental que eu conheça meu Criador e descubra a razão da minha existência. Aí eu relacionei aqui 8 pontos, que algumas verdades que precisam ficar bem claras e bem esclarecidas em nossa mente, em cada um de nós. São pontos rápidos. Primeiro ponto: Deus é o Criador. Deus é o Criador. Não há outro Deus. Ele é Criador, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é todo-poderoso, Ele é infinito, como a gente estudou nessas 10 semanas. Tudo foi criado por Ele, para cumprir a vontade dEle, e só permanece existindo por causa dEle. Cremos nisso? Amém. Tudo foi criado por Ele, para cumprir a vontade dEle, e ao permanecer, e só permanece existindo por causa dEle. O segundo ponto: somos criaturas. Deus nos trouxe à existência. Se Ele não trouxesse, a gente não existiria. Nós não teríamos vida. Sem Ele não existiríamos. A vida não é fruto do acaso, nem da razão humana. A vida vem dEle, só dEle. Ele é o manancial da vida. Terceiro ponto: fomos criados por Ele e também para Ele. Ele nos criou para sermos seus filhos. Nascemos criaturas, todos nós, mas por causa da nossa escolha, nós podemos nos tornar filhos de Deus, adotados em Jesus. Amém. Qual a criatura no universo recebeu esse privilégio de se tornar filho de Deus? Você foi privilegiado. Amém. Quarto ponto: longe de Deus e do seu propósito para nossas vidas, nós ficamos confusos, irmãos. Não entendemos nossa existência. O vazio dentro de nós se agiganta e passamos a questionar a nossa vida. Por que eu existo? Eu estou longe do propósito de Deus. Estou longe do projeto de Deus.
longe, eu não entendo nada, eu estou confuso, porque não tem outra alternativa. Eu vou cair no vazio. 5. Longe de Deus, o homem colhe as consequências dessa decisão. O homem se tornou corrupto, perverso, egoísta, soberbo, violento, vaidoso, arrogante e rebelde. Por que o mundo está assim hoje? Por que o mundo, desde os tempos antigos, caminha para a violência, maldade, malícia, egoísmo? Longe de Deus. E vai colhendo consequência sobre consequência. Ponto 6. Afastado de Deus, a vida do homem aqui na terra foi reduzida. Deus teve que reduzir a vida do homem. Nascemos, crescemos e um dia morreremos. Não viveremos a eternidade aqui, embora alguns pensem que vão. Não precisa você ir muito longe, não. Dentro da sua vida você vai ver gente que está assim, que parece que vai viver eternamente aqui. Ele não pensa no dia seguinte, ele não pensa na hora seguinte, ele não pensa no amanhã. Estou falando assim. É como se ele fosse viver eternamente. Ele tem o controle da vida nas mãos. Não tem. Nenhum de nós tem. O tempo nos aprisiona. Nós estamos numa prisão chamada relógio do tempo. Humanamente, nós estamos presos ao tempo. Deus não está preso ao tempo. Só o ser humano. Só a sua criação. Assim a humanidade, no ponto 7. A humanidade é o retrato de pessoas longe de Deus. Longe do propósito para o qual foram criadas. E que estão aí caminhando, sem saber qual o caminho a seguir. As pessoas sofrem, irmãos. No ponto 8, a gente destacou aqui, as pessoas sofrem pelo vazio em suas almas. Sofrem com dúvidas que povoam suas mentes. Sofrem com as fraquezas emocionais. Sofrem ansiosas na busca de preencher o vazio com as coisas desse mundo. Essa é a humanidade que vivemos. Está perto de nós, em todos os lugares. O homem se debate tentando preencher esse vazio. O homem se debate tentando preencher esse vazio. Eu renovo aqui aquela pergunta que fiz agora há pouco. O que você tem feito da sua vida? Até quando vamos acreditar que temos a vida nas nossas mãos? Não temos a vida nas nossas mãos. Até quando nós vamos insistir em levar uma vida longe do Criador? Assim é o caminho da humanidade. Levando a vida longe do Criador. Até quando algum de nós vai querer participar dessa parte da humanidade que desafia Deus, vive em rebelião contra Ele e não quer compromisso com Ele? Até quando podemos estar fugindo para não conhecer a Deus e viver o propósito para o qual Ele nos criou? Precisamos conhecer a Deus e buscar um relacionamento com o nosso Criador. Assim descobriremos quem nos trouxe à existência. Conheceremos Ele de perto, aquele que nos deu a vida. Esse assunto, irmãos, deve ocupar a nossa mente, agitar a nossa alma, mover o nosso coração. Eu preciso conhecer a Deus e me render ao plano que Ele sempre teve para mim. Isso mudará tudo na minha vida. Tudo vai ser repercutido na minha vida. Mudará a minha maneira de viver, mudará meus pensamentos. Descobrindo a razão da minha existência, eu descubro que Deus, meu Criador, me quer ao lado dele. Ele me quer como pai e eu como seu filho. Precisamos descobrir e entender isso, porque isso define a nossa eternidade. O que você tem feito da sua vida? Tem conhecido a Deus? Tem buscado se relacionar com Deus? Porque só Ele vai explicar a você e vai te mostrar o sentido da tua vida.
Amém. E o que é vida eterna? O que é a vida do ser humano? A vida humana é imprevisível. A vida humana é governada pelas incertezas. Não sei se estarei vivo amanhã. Aliás, eu não sei nem se eu vou fechar essa noite. A vida é imprevisível. Ninguém sabe aqui se vai viver mais 1 hora, 1 ano, 1 mês, 10 anos, 20 anos. Pode até viver mais 50, 60, 70 anos. Mas quem de nós tem garantia? O ser humano, eu e você, viu? Eu e você, estamos presos pelo tempo. Como diz um provérbio popular, quem de novo não morre, de velho não escapa. Mas infelizmente algumas pessoas vivem suas vidas como se fossem indestrutíveis, sem limites, e ainda tivesse o controle nas suas mãos de fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, por quanto tempo quiser. Fossem como se fossem mestres e donas do seu próprio destino. Como se nunca fosse ter um fim, um ponto final. Como se nunca fosse estar diante do seu Criador e prestar conta da vida que recebeu. Dentro da realidade humana, ao falarmos da vida, temos que falar também da morte. Assim como hoje, a humanidade teme a morte. O que vem depois da morte? O judeu também temia. Ele também tinha medo. Esse medo assombrava, causava um extremo medo e insegurança. O que vem depois da morte? Mas Jesus não deixou essa dúvida sem resposta. E nós cantamos aqui. E nós cantamos aqui. Aí a gente vai para João, capítulo 5, versículos 26 a 29. João 5, 26 a 29. O último inimigo a ser vencido pelo Mestre, pelo nosso Senhor Jesus, foi a morte. E ela foi vencida. A partir do versículo 26, João descreve: pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo. E lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Nos escritos de João, percebemos que Jesus fala que todos nós teremos uma eternidade. Ele deixa bem claro isso. Nós teremos uma eternidade, todos nós. Morreremos neste corpo físico. Nossa carne chegará ao seu limite final com a morte. Mas como a gente leu no texto, as palavras de Jesus, nós ressuscitaremos um dia. O Espírito do homem, nós temos um Espírito que é eterno, que foi dado por Deus. Todos têm eternidade. Mas como cada um vai viver a eternidade? Aí vem a diferença. E foi isso que Jesus falou. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida. E aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então Jesus mostrou que existem 2 maneiras de viver a eternidade. Com a vida ou debaixo da condenação. Esse destino de cada um de nós será decidido por Ele. O próprio texto falou que Deus deu a Ele o poder de julgar. Deus lhe deu o poder, a autoridade para julgar. Todos nós seremos ressuscitados no último dia. Uns para a vida com Deus, outros viverão longe de Deus para a condenação. Os que rejeitaram o Senhor, que optaram por desprezar o chamado de Deus, ressuscitarão para receber a condenação de uma eternidade sem Deus. A Bíblia fala que esta eternidade de condenação será com choro e ranger de dentes. A Bíblia não omite essa verdade. Não esconde essa verdade.
E não podemos desconhecer essa verdade. No Evangelho de João é bem claro que Jesus nos apresentou o Pai. O povo conhecia até ali o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus Criador. Mas Jesus agora vem e apresenta o Pai. Jesus não mostra agora que Deus quer ser nosso Pai. Ele quer ter agora um relacionamento mais próximo de Pai e filhos. Por quê? Porque Ele nos criou, Ele nos projetou para sermos seus filhos. Somos as criaturas desse Deus Criador. Mas Ele quer um relacionamento próximo, meus irmãos. O Senhor quer um relacionamento próximo com essa criatura, que sou eu, que é você. Ele nos quer como seus filhos. Ele nos quer conduzir, amparar, socorrer, fortalecer, dar paz. Ele quer estar na tua vida, Ele quer estar no teu emprego, quer estar na tua família. Ele quer estar contigo o tempo todo. Ele quer cuidar de você como pai e você como filho. E Jesus veio para nos dar o exemplo de como ele, filho, se relacionou com o Pai. Quer conhecer como se relaciona com o Pai? Conheça Jesus. Submissão, dependência. A vontade do Senhor estava acima de tudo. Vida de santidade, refletindo a vida do Senhor. Ele nos criou com essa expectativa e com esse sonho. Do que você e eu, de que você e eu, ao sermos tocados por Ele e nos aproximamos dEle, perceberemos a sua existência e vamos desejar se tornar seus filhos. Esse foi o projeto de Deus. O Senhor nutriu esse desejo em seu coração, projetou e executou seus planos. E dentro dos seus planos Ele via você e eu sendo tocado por Ele, ouvindo a sua voz, e nós buscando: Pai, eu quero ser teu filho. Amém. Esse foi um projeto de Deus. O Senhor nos criou para a vida eterna. Não nos criou para passar uma temporada apenas aqui nessa terra, mas para a eternidade. Compreendemos isso? Compreendemos o que é eternidade e o que é o tempo de vida que cada um vai viver aqui na terra? A distância que tem de um para o outro. Estamos aqui neste mundo vivendo uma vida e nos preparando para uma eternidade. Amém. Se você se relaciona com Deus, se você conhece a Deus, se você busca viver a vida de Deus, se você busca viver uma vida de adoração ao Senhor, como a gente cantou aqui, adorador por excelência, o que é que você está fazendo? Você já está treinando para na eternidade estar na presença de Deus. Amém. Para viver ao lado de Deus, caminhando com Deus. Foi para isso que o Senhor nos criou. Quando não cumprimos isso, nós sofremos. Não temos razão de existir. Perdemos o sentido da nossa vida. E vamos sofrer. Mas, qual é o tipo de eternidade? De vida eterna que Jesus falou, que a gente leu lá em João 17. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. No versículo 2 ele diz que o Senhor deu poder a ele, deu autoridade para que ele desse vida eterna a todos. E a vida eterna é essa: que te conheço a ti como o único Deus, e a Jesus Cristo. Jesus foi muito claro nessa resposta. Conhecer é o resultado de relacionamento. Eu só conheço alguém se eu me relacionar com ela. Não temos dúvida disso. Como é que eu conheço a Deus? Me relacionando com Ele. E como eu chego perto de Deus? Eu preciso me relacionar com Deus para conhecê-lo. Como eu me aproximo de Deus? Primeiro eu preciso crer nele como meu Criador. Não pode haver dúvidas quanto a isso. Jesus veio, irmãos, para nos apresentar ao Pai.
Jesus veio para nos mostrar e ser exemplo de como se relacionava com o Pai. Em João 14,6, o evangelista fala essas palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho que nos leva ao Pai, a conhecer o Pai, é conhecer Jesus e andar com Jesus. E Jesus nos leva ao Pai. Amém. Amém. Ao seguir Jesus, ao conhecer sua vida e sua obra, eu entendo o que é ter um relacionamento de vida com Deus. Jesus me leva até Ele, me apresenta a Ele e me torna íntimo dele. Essa é a resposta que vale a minha eternidade e vale a tua eternidade. Deus me criou para que um dia eu fosse seu filho. Deus te criou para que um dia você fosse filho dele. Mesmo eu tendo rejeitado, mesmo a humanidade tendo rejeitado, mas Deus não desistiu de nenhum de nós. O amor de Deus, como a gente viu aqui, continua aberto para te receber. O perdão de Deus, o Deus perdoador, continua funcionando para te perdoar e te restaurar para uma nova vida ao lado dele. A humanidade não sabe mais para o que foi criada. Vive sem sentido. Por isso Deus enviou Jesus para salvar esta humanidade. Eu vivo nesse meio da humanidade, me perco no meio desse emaranhado de dúvidas, desse vazio que a humanidade se perturba, dessa busca de soluções que ela nunca vai achar porque ela não busca no caminho certo. Jesus veio para nos desembaraçar dessa humanidade, desses pensamentos falsos e vazios que a humanidade vive aprisionada. Jesus veio nos libertar disso e de nós mesmos. Jesus nos leva para perto do Pai. E perto do Pai, perto de Jesus, eu conhecerei o Pai. Ao me relacionar com Jesus, eu vivo a vida que o Pai destinou para mim. Ser seu filho. Na condição de seu filho, Ele me quer com Ele para sempre, eternamente. Amém. O Deus eterno dá aos seus filhos a vida eterna, pois Ele tem planos eternos. Deus é eterno só tem planos eternos. A vida eterna que Deus dá aos seus filhos não é simplesmente uma prorrogação dessa vida aqui na terra. É a vida de Deus em nós. É a vida eterna de Deus. É a vida com a qualidade que vem de Deus. Não é uma prorrogação da vida humana. É uma vida sem as imperfeições. Uma vida que não temos nessa vida terrena. Só quando vier o Senhor Jesus, receberemos corpos transformados e encontraremos uma vida sem as limitações dessa vida terrena. Amém. Amém. O que você tem feito da tua vida? Tenha cuidado para não morrer no acaso da ciência, esperando respostas da ciência. Tenha cuidado para não ficar preso no círculo sem fim da filosofia, que nunca vai achar uma resposta. Fuja dos seus medos, fuja do receio do que os outros vão pensar. Não brinque com o tempo da tua vida, pois na verdade você não sabe quanto tempo tem, nenhum de nós. Não brinquemos de ser cristão e de ser religioso. Vamos sair da estrada sem rumo dessa humanidade. Não brinquemos, irmãos, com os rumos da nossa eternidade. Não é um assunto para se brincar e para se deixar para resolver amanhã, ou depois que eu me formar, ou depois que eu estiver casado, ou depois que eu me aposentar. O dia que se chama hoje é o dia que você tem que resolver a tua eternidade. Um dia cada um de nós estará diante do juiz, do justo juiz, Senhor Jesus, para prestar conta da vida que recebemos dele. Temos que vencer a nossa ignorância acerca da vida que Deus me deu. Deus nos deu a vida. O que estamos fazendo com a nossa vida? Temos que vencer a nossa incredulidade de não nos rendermos ao projeto de Deus, de acharmos que os nossos projetos é que vão resolver as coisas da nossa vida.
E as nossas vontades é que vão guiar as nossas vidas. E nós vamos achar soluções para tudo. Temos que conhecer o Senhor e depender do Senhor. Amém, Pai. O Deus é eterno. O Deus eterno te quer como filho dele, eternamente. Esse é o projeto de Deus para a tua vida. Você é filho de Deus. Essa resposta só você pode dar diante de Deus. E ninguém pode tomar essa decisão por você. Nem seu pai, nem sua mãe, seu marido, sua mulher, seus amigos, o pastor da igreja. Seu tempo de igreja, participar das atividades da igreja, ter muitos amigos na igreja, ter muitos admiradores entre os irmãos, participar dos cursos, ter conhecimento bíblico, não te torna filho de Deus. Como você tem tratado a tua eternidade? Só Jesus te conduz para perto de Deus, o único e verdadeiro Deus. Só Jesus te conduz para o teu Criador, aquele que te trouxe à vida. Só Jesus te conduz à condição de ser filho do Deus eterno. Só Jesus te conduz para uma vida eterna com o Deus eterno. Só Ele é a resposta para tudo. Em João 4, 13, 14, João fez o relato do momento que Jesus esteve com a mulher samaritana ali ao lado do poço. Jesus mandou os discípulos ir buscar comida e ficou ali ao lado do poço. E quando aquela mulher samaritana se aproximou de Jesus, Jesus pediu e dê água. E ela pergunta: como o Senhor vai tirar água? Depois ela caiu na realidade e diz: mas por sendo judeu, me pede água, a mim samaritana e mulher. Para aquela situação, para a cultura local, era um absurdo. Um judeu pedir água a um samaritano, ainda mais uma mulher. E ali naquela conversa, Jesus vai tocar na alma daquela mulher, no coração daquela mulher. E vai perceber, vai ficar em à tona o vazio daquela mulher. Quando ela preencheu o vazio da sua vida, nos relacionamentos humanos. Marido atrás de marido, marido atrás de marido. Tentando preencher o vazio da sua vida. Percebeu a confusão religiosa que estava na cabeça dela. Senhor, aonde nós vamos adorar? Nossos pais diziam que era aqui, e vocês dizem que é em Jerusalém. A confusão religiosa na qual ela vivia, e ela era uma vítima também daquilo. Mas o que é que Jesus disse a ela? Mulher, eu tenho uma água para te dar. E essa água que se você beber, nunca mais você terá sede. De início ela pensou que era a sede física. Mas Jesus está falando o que está falando para cada um de nós. Conhecer a Jesus é beber de uma água que jorra para a vida eterna. Amém. Amém. Esse é o nosso Jesus. Aquele que beber terá dentro de si uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Você foi criado para a eternidade. Todos nós fomos criados para a eternidade. Como você tem cuidado da tua eternidade? Deus te quer como filho. Nunca esqueça disso. Nunca desvalorize isso. Antes de criar todas as coisas, Deus te projetou, meu irmão. Todos nós. Que nada, eu não me lembro, lembrou sim de todos. Nunca Ele lança alguém fora. Ele te quer eternamente ao lado dele. Amém. E para isso que Ele te criou. Conheça Jesus. Conhecerás a Deus. E terás a vida de Deus. Mas terás a vida eterna de Deus na tua vida. E Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.
meu Salvador, anelo tê-lo junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face e quer viver para ti, Pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. O Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo junto a mim. minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face e quer viver Para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido